a função do sistema nervoso. Então, a gente sabe que existem vários sistemas no nosso corpo, mas eles são integrados. E os dois responsáveis por fazer essa integração são os sistemas nervoso e endócrino. O sistema endócrino é aquele que faz a regulação hormonal, né? O sistema nervoso, ele está relacionado à função de identificar as ações do ambiente, né? As condições do nosso corpo, né, e elaborar respostas para isso. A organização dele, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aí SNC e SNP, geralmente a gente usa siglas. O sistema nervoso central, como o próprio nome diz, né, está no centro do corpo, ou seja, o encéfalo e medula. E aí a gente tem que lembrar, né, o encéfalo, às vezes muitas pessoas chamam de cérebro, mas na verdade o cérebro, ele é uma porção desse órgão, né, desse encéfalo. A gente tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele pode ser dividido nessas três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. E o sistema nervoso periférico, como o próprio nome diz... Opa, voltei aqui sem querer. Passei sem querer, desculpa. Como o próprio nome diz, o sistema periférico, ele é ao lado, né, periferia. Então, ele vai ser formado por terminações nervosas, nervos cranianos e nervos raquidianos. Os nervos raquidianos são aqueles que partem da medula, beleza? Então, vamos falar um pouquinho do tecido principal, né, desse sistema, que é o tecido nervoso. Ele tem como origem a ectoderme. Ele é altamente vascularizado, ou seja, ele precisa de muitos capilares, né, banhando ali, e ele é altamente especializado. O que o tecido nervoso vai fazer? Captar estímulos. Então, por causa disso, ele tem uma elevada taxa metabólica, responder a estímulos, e aí a gente não pode esquecer, a gente vê lá no comecinho do estudo de biologia, que essa resposta a estímulos, ela é chamada de excitabilidade, tá? E transmissão de estímulos. Os impulsos nervosos, né, que a gente tanto fala, eles são sinais elétricos que vão permitir a comunicação entre os neurônios. Então, eles se comunicam através desses impulsos. E aqui está uma imagem dos neurônios, né? Uma imagem real no microscópio, porque a gente tem vários tipos de neurônio, tá? Mas o clássicozinho, né, que a gente faz no desenho, parece aquela estrelinha com uma cauda, né? E ramificações, que é esse aqui. Então, ó, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um neurônio, ele tem três partes principais, que são corpo celular, dendrito, axônio, que é essa caudinha, e no final do axônio tem mais ramificação, que a gente chama de terminal do axônio. O corpo celular é a parte que a gente costuma estudar em citologia. É o que tem as mitocôndrias, as organelas em geral, o núcleo, né, principalmente. A gente está falando de uma célula eucarionte, e aí a célula eucarionte é aquela que tem núcleo, né, material genético organizado dentro da carioteca. O axônio, ele é um prolongamento, ele lembra uma caudinha, e ele está envolvido pela bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é uma camada de gordura, tá? A gente vai falar sobre cada parte depois. Entre a bainha de mielina, que só vocês lembram até às vezes salsichinhas, né? A gente tem espaços. Esses espaços a gente chama de nodo de Ranvier. Alguns neurônios, eles vão ter essas células aqui associadas, tá? E essas células a gente chama na parte do axônio. E aí a gente chama de células de Chivan. E a gente tem esses galinhos aqui, né? Essas ramificações que lembram galinhos, que são os dendritos. Falando um pouco da constituição do neurônio. Então, ó, agora uma imagem mais limpinha para vocês poderem ver. Corpo celular, dendrito, axônio, que está coberto pela bainha de mielina, e o terminal do axônio. Os dendritos, eles captam estímulos, então são eles que recebem ali os primeiros estímulos, tá?
Depois, esse estímulo ele passa para o corpo celular, que vai retransmitir o estímulo até o axônio. A bainha de mielina, ela tem gordura e ela atua como isolante térmico, que é uma das funções dos lipídios, né? Além disso, ela consegue acelerar esse estímulo. Nem todo neurônio tem bainha de mielina, tá bom? Alguns não tem, mas a gente fala assim de forma generalizada, como a maioria tem, a gente fala dela. E o axônio, ele vai conduzir o impulso nervoso até o órgão de interesse ou até outro neurônio. Beleza? Então a gente já fala aí sobre o sentido do impulso. Isso aqui é importante a gente entender e também pode ser cobrado em prova. Então o sentido do impulso é dendrito, corpo celular e depois axônio. Falando um pouco sobre a bainha de mielina, né? Uma das funções dessa bainha é de proteger o axônio. Além disso, ela vai acelerar a velocidade dos impulsos. Por quê? Quando o axônio ele tem bainha de mielina, a gente diz que o impulso é saltatório. Então, ele consegue saltar de nódulo em nódulo, tá? E aí isso faz com que ele vá mais rápido, que aquela informação possa ir mais rápido. Os neurônios, eles têm a classificação quanto à anatomia, mas isso não é muito explorado, então nem vou colocar mais essas informações aqui para vocês agora, mas a gente precisa falar de uma coisa que é muito importante, que é a classificação deles em relação à função. Então, nós temos os neurônios sensitivos, né, ou aferentes também, vocês podem achar assim. Eles são responsáveis por receber estímulos sensoriais. E aí eles conduzem esses estímulos até o sistema nervoso central, que aí vai ser encéfalo e medula. Por exemplo, eles dão a sensação de quente e de frio, tá? Os neurônios sensitivos, eles fazem isso. Neurônios motores ou efetores, eles são responsáveis pelos estímulos motores, ou seja, da gente efetuar alguma coisa, né? Os órgãos, enfim. Conduzem a informação do sistema nervoso central até os músculos ou glândulas do corpo, né, de interesse. Então, por exemplo, quando a gente tem que dar uma resposta aí, para poder mexer o braço, né? Os neurônios motores é que vão fazer isso. Outro nome que vocês podem ver também é eferente, tá? Então, ó, sensitivo é conhecido como aferente. O motor é conhecido como eferente. Lembra de eferente como efetuador, né? Efetuar alguma coisa. Eferente. E, terceiro, a gente tem os neurônios associativos. O nome já diz, né? Podem ser associativos ou mistos, mas associativos é mais cobrado. Fazem a ponte, a conexão entre os neurônios motores e sensoriais. Eles são associativos, né? E aí eles permitem, por exemplo, você tirar a mão de um local quente, que é a questão do ato reflexo. Não sei se vocês se lembram disso. E uma coisa também que é muito importante é que os neurônios, eles não sofrem mitose. Então, a gente vai perdendo aí esses neurônios e não consegue mais repor, né? Em via de regra. Aí, lembrando também, né, que isso está associado a vários problemas, como, por exemplo, o mal de Parkinson, o Alzheimer, demência, né? Que Alzheimer e demência são coisas diferentes. Digamos assim, a demência ela é mais leve, se eu posso falar isso, né? A demência ela é um pouco mais leve, mais branda. Demência sênior, né? Que eu tô falando, que é a demência quando a gente vai envelhecendo. E a gente também tem a esclerose, né? Esclerose múltipla. Parkinson é aquela que a pessoa fica com tremor, geralmente tremor na mão. Mas ela também causa um pouco de... Como todas elas estão relacionadas à perda de neurônio, eles também causam problemas na memória,
né, na coordenação motora e etc. E o Alzheimer depende do grau que a pessoa tá, porque ela pode simplesmente ter perda na memória recente, como ela pode ter problemas de comportamento, né, coisas mais sérias. Por exemplo, a minha avó, ela tem Alzheimer e ela toma remédio, tudo direitinho. Então ela tá naquela fase do esquecimento mesmo, só que aí já é um esquecimento que ela às vezes não sabe se tá de dia, se tá de noite. Ela não tem mais percepção de que passou o dia inteiro. Às vezes, por exemplo, chego na casa dela de noite. Aí ela pergunta, que horas tem? Eu falo 7. Aí ela, 7 horas da manhã? Ela não sabe mais que passou o dia inteiro, sabe? Mas tem também aquele Alzheimer que é bem mais agressivo, né? Tem Alzheimer que é bem mais agressivo e aí a pessoa perde noção de tudo. Eu tenho uma colega que a avó dela teve que ficar internada mesmo, porque em casa, assim, já não dava mais pra cuidar. Então, tem vários níveis, né, do Alzheimer. A gente fala muito de neurônio, mas nós não temos só neurônios, né, no tecido nervoso. Nós temos também as células da glia. E aí são essas aqui, principais. Os astrócitos, micróglia, oligodendrócitos e a gente tem algumas outras, né, como aquelas células de Chavan que eu falei lá no começo. Os astrócitos, eles dão principalmente sustentação para os neurônios e nutrição, mas eles têm várias funções, tá? Só que o principal é isso. Além disso, eles fazem a conexão dos neurônios com os capilares. Até agora, a gente não tem esse tipo de cobrança pela UERJ e pelo Enem. Mas pode vir, por exemplo, no enunciado, né? E aí eu quero que vocês pelo menos já tenham noção do nome, que é para vocês saberem do que se trata. Que eles podem colocar um enunciado para falar de sistema nervoso, mas aí podem usar o nome dessas células da glia. E aí, pelo menos para que vocês tenham ouvido falar sobre elas, né? Basicamente, todas elas vão dar algum tipo de suporte para os neurônios, tá? No caso aqui do astrócito, vai fazer conexão, dar nutrição, sustentação, tá? A micróglia, ela vai ajudar na defesa do neurônio. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis pela produção da baía de mielina, então aquela camada de gordura do sistema nervoso central. E as células de Chavan, elas vão fazer a baía de mielina também, só que do sistema nervoso periférico, tá? Então tem essa diferença aqui. Geralmente, nos esquemas que vocês vão ver, vou estar falando sobre as células de Chavan, elas são bem mais famosas. Aqui a gente tem uma imagenzinha, né, resumindo todas essas células. E além disso, tem as epidimárias. Essas células aqui, elas são células de revestimento, tá? Então são células epiteliais, mas que elas fazem parte aí também do tecido nervoso, ajudam a constituir, né, o tecido nervoso. A gente também tem um termo, massa branca e massa cinzenta. A massa branca, tá dando para ver aqui melhor, né? Ela é formada pela bainha de mielina. Então, na verdade, não baía de mielina, mas pelos axônios, né, que tem baía de mielina. E aí elas ficam com essa cor branca por causa dessa gordura, desse lipídio da bainha. A parte cinzenta é onde está o corpo celular. E aí, na parte mais interna aqui da medula, a gente tem massa cinzenta. Já no cérebro é o contrário. Na parte mais interna do cérebro, a gente tem substância branca. Mas por que isso é importante, né? Antigamente, eles achavam que algumas doenças degenerativas, elas eram causadas pela destruição da massa branca. E hoje em dia a gente sabe que podem estar associadas também à massa cinzenta. Então, por exemplo, uma lesão de medula. Como é a massa cinzenta, né, feita de corpo celular, e o corpo celular ele é responsável por fazer a retransmissão do impulso, né, lá dos dendritos que vão captar até o axônio que vai passar para outro, ou para outro neurônio, ou então para um órgão efetor. E aí, quando você tem problema
justamente nessa massa cinzenta, o impulso ele não é encaminhado. Então, por exemplo, a pessoa, para ela poder mexer os braços, né, teria que vir o quê? A informação lá do encéfalo, olha, mexa os braços, né? E essa informação passar ali pela medula, porque é de onde saem os nervos raquidianos, e e para um nervo eferente, né, ou motor, que é para a pessoa poder para a pessoa poder mexer o braço. Só que quando essa conexão ela não ocorre, a pessoa não consegue mexer. Então, tipo, o cérebro dela manda ela mexer o braço, mas ela não consegue, né? Então, porque você tem um problema aqui nessa massa cinzenta. Então, as questões de lesão de medula, elas são muito preocupantes por isso. Porque a pessoa pode perder, por exemplo, os movimentos, né? Mas não só isso. Tem gente que perde o controle da bexiga, do sistema digestório, de várias coisas, tá? Ela é mais famosa por causa dessas lesões que causam... deixa a pessoa paraplégica, né? Por exemplo, mas ela pode causar vários tipos de problema. E aí um estudo que teve, eu coloquei aqui, ó, de acordo com estudos recentes, as lesões de esclerose múltipla, né, na substância cinzenta, elas podem estar mais intimamente a incapacidade física e as alterações cognitivas do que a massa branca. Então, assim, você tem um comprometimento dessa massa cinzenta, que é feita de corpo celular. Você pode ter mais tipos de problemas locomotores, por exemplo, do que tendo um comprometimento da massa branca. E isso aí é importante, né, na hora que eles vão fazer pesquisas, medicamentos, que aí no caso você tem que ter um estudo desse corpo celular aí e de uma forma dele não se degenerar, né? O sistema nervoso periférico. Até agora a gente falou aqui do central, né? A gente tem a medula e o cérebro. O sistema nervoso periférico, ele é feito de gânglios e também de nervos, tá? Os gânglios nervosos, eles são, na verdade, corpos celulares também que se aglomeraram. Só que aí estão fora do sistema nervoso central, ou seja, não estão nem no encéfalo e nem na medula. E os nervos, né, que aí são mais famosos, eles são prolongamentos dos dendritos e dos axônios. Então, a gente geralmente tem axônios aqui, né? E esses axônios, eles podem ter até 1 metro. Então, eles são super compridos. Além disso, os nervos são responsáveis pela união entre o sistema nervoso central e os órgãos, né? Porque é que nem eu acabei de falar, por exemplo, a pessoa, ela pensa em mexer o braço, então vai ali uma informação do encéfalo, aí passa pela medula e chega num nervo motor, né? Para poder comandar ali o seu braço e ele dobrar, e ele se mexer, enfim. Eu achei esse resuminho aqui bem legal, ele é lá daquele site, toda a matéria, e aí vamos lá. Então é um mapinha mental, né? Sistema nervoso periférico. Quais são os componentes dele? Gânglios nervosos e nervos. Gânglios nervosos, eles são conjuntos de neurônios que estão fora lá do sistema nervoso central. Na verdade, corpos celulares, né? Neurônios, sendo mais específico, é a parte do corpo celular. E os nervos, eles são divididos em espinhais e cranianos, ou raquidianos, né? Espinhais pode ser substituído por raquidianos. Tipos de nervo, a gente tem os mistos, eferentes e aferentes. Aferentes são os sensitivos, eferentes são os motores e mistos fazem a associação entre os dois. Função dos nervos, unir o sistema nervoso central aos órgãos periféricos e também transmitir impulsos, né? Porque se eles são partes de neurônios, então eles também estão relacionados à condução do impulso. Aqui, a gente tem aquele conceito de ato reflexo, tá? O que acontece? Vamos pensar aqui no braço, olhando aqui pelo braço. Vamos supor que essa pessoa, ela encosta ali no espinho. Quem vai atuar? Um neurônio aferente, um neurônio sensitivo,
tá? Então ele vai receber informação de tipo inspetor, né, doeu. Essa informação de dor, ela vai para a coluna espinhal, vai passar por coluna, para a medula espinhal, ela vai passar por um neurônio associativo e esse neurônio vai passar a resposta para um neurônio motor. A pessoa tira a mão. Por quê? A interpretação das informações, normalmente, ela ocorre no encéfalo, né? Só que imagina se a gente dependesse disso para poder tirar a mão de uma superfície quente, por exemplo, ou então igual aqui, né? Quando a gente se espetasse, essa informação ela chegaria de forma mais lenta e aí você poderia ter maiores acidentes, tipo, a pessoa poderia se queimar, né? Mais gravemente. Como a informação é rápida, a gente não pensa, né? Você encostou num lugar quente, você não pensa, tipo, vou tirar minha mão. Você já tira logo. É uma reação rápida. Então, por isso que é ato reflexo. Não é uma coisa que você pensou, é uma coisa que seu corpo faz automaticamente. Então, para ser uma ação rápida, ela é interpretada pela própria medula espinhal, tá bom? Ato reflexo não depende do cérebro ou do encéfalo processar a informação. Na medula espinhal mesmo, você já tem uma resposta, tá? Então, é o tipo de pergunta que pode cair no Enem, por exemplo. Né? Qual é o processo? Vamos supor, a pessoa tá com a mão numa chapa quente, né? Tem uma chapa quente lá. Qual vai ser o percurso desse impulso, dessa resposta? Vai ter que ser neurônio sensitivo, medula, neurônio associativo, né, que tá lá dentro, e neurônio efetor ou motor, que aí vai dar a resposta, tá bom? Então esse é o caminho, sensitivo, associativo dentro da medula e efetuador, que vai fazer a sua mão, por exemplo, se levantar e você tirar a mão daquele local. Agora, uma pessoa com comprometimento da medula, ela pode, por exemplo, não perceber que a mão está sendo queimada, né? Porque ela não vai ter essa conexão aqui. Então, a gente tem vários tipos de problema, né? Em relação à lesão dessa medula espinhal, tá? Aqui tá escrito medula espinal, tá certo, tá bom? Ela pode ter H ou não. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa comigo. Não, né? Impulso e sinapse. Então, gente, quando a gente diz que um neurônio ele tá polarizado, quer dizer que ele está em repouso. E como é que isso ocorre? As cargas positivas ficam fora do neurônio e a carga negativa fica dentro. Ou seja, ele em repouso polarizado, ele fica cheio de carga negativa dentro dele. Bom, o que vai ajudar a manter essa polarização é o que a gente já estudou lá na bioquímica, que é a bomba de sódio e de potássio. O impulso, né, para ele poder acontecer, ele é unidirecional, ou seja, ele ocorre numa única direção, que a gente já falou. Dendrito, corpo celular, axônio, tá? A direção é essa. E na despolarização, ou seja, quando ele vai transmitir o impulso, ele fica despolarizado em algumas regiões, né? Quando isso ocorre é porque o sódio, ele entra e deixa aquela parte interna positiva. Então, vamos lá. Ocorre por bomba de sódio e potássio. O normal é ter cargas negativas dentro dele e é unidirecional. Agora, quando vai ocorrer o impulso, tem uma despolarização. Normalmente, dentro desse neurônio, você tem mais potássio e tem mais sódio fora. Quando o sódio ele entra no neurônio, aí você passa a ter uma despolarização, porque aquele pedaço ali ele vai ficar com mais cargas positivas lá dentro, né? Como é que vai ocorrer isso? Chega o impulso. Lembrando, o dendrito recebeu o impulso, o impulso, né, que é a informação, vai passar pelo corpo celular,
axônio e aí passa para o dendrito de outro. Então, chegou esse impulso. Os canais de cálcio, que nem eu falei, né, que a gente também utiliza cálcio no sistema nervoso, os canais de cálcio, eles vão se abrir e eles vão se associar a vesículas. Então, o cálcio, ele passa e se associa a vesículas. Nessas vesículas estão os neurotransmissores. Então, por exemplo, a gente tem aí a noradrenalina, a acetilcolina, né? São neurotransmissores. Esses neurotransmissores é que são liberados para a próxima célula, tá? Então, esses neurotransmissores, quando eles chegarem na próxima célula, também vai ter uma abertura de canal de sódio. Aí o sódio entra e o neurônio recebe aquele impulso, tá bom? Esse caminho aqui não é cobrado de vocês, não. Falando só para vocês poderem conhecer, ou se vocês pegarem alguma questão aí para fazer, mas em nível de UERJ e ENEM, felizmente não é muito cobrado, não. Mas essa questão de você ter a bomba de sódio e potássio é importante, e essa direção, né, do impulso dele ser unidirecional também é importante a gente saber. Então, aqui tem uma figurinha, né, sobre isso, um resuminho, que é a sinapse, que é a comunicação aí desses neurônios, do impulso nervoso, né? Então, você tem um neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, ou seja, um que vai levar a informação que vai receber. Primeira coisa, entre os neurônios tem um espaço, tá? Para a sinapse acontecer. Eles não se conectam diretamente, eles mandam esses neurotransmissores. Outra coisa que a gente precisa observar aqui, essa aqui é a membrana do terminal do axônio, né? Que tá levando o impulso. E aí, essa membrana, ela vai liberar os neurotransmissores. Aí, os neurotransmissores que vão levar essas informações, eles vão para a membrana do outro neurônio. Só que aí, essa membrana aqui é o quê? Do dendrito, né? A gente não pode esquecer, que tá indo para o outro neurônio. Esses neurotransmissores vão ser recebidos pelos receptores de membrana, tá? E esse espacinho aqui que deixam, a gente chama de fenda sináptica, beleza? Então, meninos, de tecido, era isso que a gente tinha para falar, né? Que a gente tem os neurônios, que são os protagonistas aí da história, são altamente especializados, não sofrem mitose, então a gente não consegue repor esses neurônios. Por isso também que as drogas, por exemplo, causam tantos problemas, né, nas pessoas, e aí traz problemas cognitivos mesmo. Esses neurônios, eles passam informações uns para os outros, através de impulsos nervosos, e aí pela sinapse, onde é o encontro de neurônios sem que eles se toquem, porque quem vai passar essa informação é de forma química, né? Neurotransmissores passam de modo químico. Os neurônios, eles também podem ser eferentes, que aí são os motores, aferentes, que são os sensitivos, e associativos, que unem um motor com sensitivo. E a direção, né, é unilateral. Além disso, eles têm o suporte aí dado pelas células da glia, né, que a gente chama assim, células da glia, que vão dar suporte, nutrição, sustentação, defesa e etc. Agora a gente vai falar de sistema nervoso mesmo, aí vai falar do sistema, né, do conjunto aí dos órgãos. Então, a primeira estrutura é o encéfalo. Ele tem mais ou menos aí 1,4 kg nos adultos. Ele fica protegido pela caixa craniana, mas não só por ela, a gente vai ver ali na frente. A gente divide em 3 partes. Então, a gente tem a região do cérebro, que é a maior região mesmo. A gente tem o cerebelo e o tronco encefálico. O cerebelo, ele lembra uma couve-flor, uma arvorezinha, tá? É bem parecido. Falando um pouco sobre o cérebro, ele é responsável por interpretar, né, e associar aí as informações. Então, para a gente poder ter a consciência, a formação do nosso pensamento, a nossa memória, a nossa aprendizagem, tá? Tudo isso está relacionado ao cérebro. Então, aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver, ó, a porção da visão,
do tato, movimentos, né, básicos, comportamentos e emoções, coordenações dos movimentos, a nossa fala, tá? E aí, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu lembro da questão da convulsão, né? Que aí a pessoa fica meio que... Ela tem uma descarga, digamos assim, grande de impulsos nervosos ali que vão acontecer ao mesmo tempo. E é como se ela tentasse fazer várias coisas. Ela não, né? Mas o cérebro dela tentasse fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa, ela se debate, os músculos ficam rígidos, né? E a gente tem vários tipos de convulsão, mas eu tô falando daquela clássica mesmo, que a gente vê em filme e tudo mais. E aí eu lembro que a minha mãe, ela é epilética, né? Quando a gente foi na neuro, a neuro falou que a convulsão dela é do lobo frontal. Então tá justamente aqui nessa parte. E aí afeta a fala, movimentos e tal. Então quando minha mãe tem a convulsão, depois de um tempo ela demora pra voltar. Tipo, ela não tem convulsão e daqui a pouco do nada ela desperta e começa a falar. Não, ela fica um tempo aérea, sabe? Como se ela tivesse sonâmbula. Ela fica um tempinho ali pra poder voltar. A fala, os movimentos. Então demora um tempo. Bem louco, né? Esse negócio de convulsão, cérebro. Essa parte de neurologia é bem legal, mas também vocês vão ver que é bem complexa de estudar, né? Aqui a gente vai ter bem superficial, mas ela é complexa. E a gente também tem a região do cerebelo, tá? Então, ó, só pra fechar. Quando a gente fala de cérebro, a gente tá falando de emoção, associação, memória, inteligência, tá bom? E quando a gente fala aí do cerebelo, que lembra uma couve-flor, né? Uma árvorezinha, igual eu falei, a gente vai falar sobre uma região que é responsável pela coordenação dos movimentos e pelo equilíbrio do nosso corpo. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente chegou a falar sobre isso lá em aves. Por quê? As aves têm a região do cerebelo muito bem desenvolvida, né? Por causa da coordenação para voo, né? Precisa ser muito bem... Precisa ser desenvolvido mesmo, né? Essa região, tá? Para elas poderem ter um voo perfeito. Tanto é que elas têm, né? Elas conseguem... algumas conseguem mergulhar rapidamente, as que são caçadoras, né? Elas são aves mais rápidas, então a região do cerebelo delas é mais desenvolvido, né? Um cerebelo maior, tá bom? Então ele está responsável pela coordenação dos movimentos e equilíbrio. Tronco encefálico. Então a gente tem a região da ponte, né? Do bulbo e do mesencéfalo. A ponte, ela também vai estar... na verdade, ela vai estar fazendo uma conexão ali do mesencéfalo com o bulbo. Então, ela tem algumas... Como é que eu posso dizer? Ela não tem uma função bem definida. Aí tem alguns autores, né, alguns livros que dizem que ela também está relacionada com o equilíbrio do corpo, mas não é muito bem definido, não. Então, vocês podem achar... variação dessas informações, tá bom? Geralmente a gente só fala que ela faz a comunicação entre o mesencéfalo, medula, bulbo, enfim, tá? É uma ponte mesmo, né? Como o próprio nome diz. Agora, o bulbo, gente, ele é muito cobrado. Muito cobrado. Então, vocês realmente precisam saber, tá? O bulbo, ele é responsável pelo batimento cardíaco, movimentos respiratórios e o controle da deglutição, que é quando a gente engole os alimentos. Então, ó, se a questão falar de problemas respiratórios e cardíacos, a gente tem que associar o bulbo. E a UERJ cobra isso aqui, tá bom? A UERJ gosta. Então vocês não tem pra onde fugir, vocês têm que saber. E aí, a região do mesencéfalo... A região do mesencéfalo, ela vai ser responsável pela postura também, pelo tônus dos nossos músculos. Então, tipo, quando a gente senta certinho, né? Não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que malham, as pessoas que fazem balé, geralmente elas têm uma postura certinha. Quem é responsável por isso é a região aqui do
mesencéfalo, tá? Que ela tá aqui, ó. Aqui a gente tem a ponte, né? O bulbo embaixo, o mesencéfalo aqui pra cima. Então, essa região, ela é responsável por essa nossa postura. Ela grava, digamos assim, essa postura. Então, a mesma coisa acontece quando a gente senta de qualquer jeito. Geralmente, a pessoa senta de qualquer jeito e você tenta corrigir, daqui a pouco a pessoa tá toda curvada de novo. Por quê? O mesencéfalo da gente, ela grava essa questão da postura, tá bom? E aí, avançando, a gente tem a região do tálamo e do hipotálamo. O tálamo, ele tá aqui, ó. Eu coloquei essas imagens assim, que elas são bem didáticas, né? A região do tálamo, ela é responsável pelas mensagens sensoriais. Então, o cérebro, ele vai interpretar. Mas essa questão dos sentidos, ela também tem que passar pelo pelo tálamo, para depois ser interpretada pelo cérebro, tá bom? Não é muito cobrado, mas é bom a gente saber. E aí o hipotálamo, sim, ele é muito cobrado porque ele está relacionado ao nosso ciclo circadiano, né? E ele também está relacionado ao sistema endócrino, que nem a gente viu. Então, na parte do sistema endócrino, né? Na verdade, ele vai produzir os hormônios que vão ser armazenados lá na hipófise. Mas agora, ele também está relacionado ao ciclo circadiano, que é bem cobrado. O que tem a ver o ciclo circadiano? É aquele ciclo de um dia. Então, aquelas coisas bem primitivas. Se a gente vai sentir fome, se a gente vai ter sono, a temperatura do nosso corpo, tá? Tudo isso está relacionado ao hipotálamo. Então, pensa, coisas primitivas. Fome, sono, regulação da temperatura corporal, homeostase em geral, tudo isso é hipotálamo. E aí, lembrando, né, que na final aqui da porção do hipotálamo, a gente tem, aqui nessa imagem não tá dando pra ver, mas tem a hipófise, né, que aí é a glândula mestra. Aqui, ó, nessa imagem aqui tá dando pra ver melhor. No final do hipotálamo, que é essa região aqui, tem a glândula mestra, que é a hipófise, que vai produzir um monte de hormônios, beleza? E essas aqui são as divisões, então, que a gente tem do nosso encéfalo.